Olá, tudo bem? Você tem pensamentos repetitivos, uma mente tumultuada? Isso acontece contigo? Então, me acompanhe aqui, que eu vim compartilhar contigo informações sobre esse assunto e dicas práticas de como você pode fazer no seu dia a dia para melhorar essa questão, tá bem? Então, eu quero começar a te perguntar o seguinte: você tá lá no seu dia a dia fazendo as suas atividades e, né, do nada te vem pensamentos do tipo, quem que você pensa que é para estar iniciando esse projeto? Isso não vai dar certo. Olha, é melhor nem começar, porque você sabe que não vai acabar bem. Ou então, assim, o teu marido atrasou para chegar em casa e já vem um pensamento, o que será que ele está aprontando? Ou um eletrodoméstico deu um barulho diferente. Olha, vai estragar esse liquidificador, vai estragar essa lavadora de roupa. Né? Apenas por um pequeno barulho diferente já te remete a algo negativo que pode acontecer. Isso é familiar para você? Isso acontece contigo? Então, eu quero te dar os meus parabéns. Isso mesmo, parabéns. Por quê? Se você percebe esses pensamentos negativos, isso é ótimo, porque isso significa que você não está no modo automático. Isso mesmo. Você não está ali reproduzindo, como eu sempre falo, né? Como um boneco, como um robô, apenas reproduzindo um programa. Você conseguiu, ao menos por alguns momentos, estar presente, estar consciente do que a sua mente pensou. E isso já é muito bom, isso já é um grande passo, porque a maioria do tempo e a maioria das pessoas estão nesse piloto automático, sem nem sequer se aperceber do que está pensando. Então, parabéns. E a partir desse momento que você identificou esse pensamento e considerou ele negativo, o que a maioria de nós faz é querer afastar, é querer, né, se livrar desse pensamento negativo. Por que que essa é a nossa tendência natural? Porque a gente se sente mal com o pensamento negativo. Talvez você não tenha percebido isso, né? Talvez o teu estágio de observação tenha ficado apenas na mente. Mas se você observar o teu corpo, você vai sim perceber que a mente tem um pensamento negativo e, consequentemente, o corpo também se sente de uma forma, né, correspondente, tá? Então, você também pode estar se perguntando o que a partir daí que você identifica, né? O que você pode fazer para isso, para modificar essa situação toda. Antes de compartilhar contigo uma prática, né, para o seu dia a dia, para facilitar tudo isso, eu quero fazer duas ponderações que são de muita contribuição também para a nossa vida. Que é o seguinte, avaliar o pensamento negativo. Porque o nosso primeiro impulso, né, a nossa primeira visão, percepção sobre o pensamento é de que ele é negativo, de que ele é ruim. Ok. Mas o meu convite aqui é para que você faça uma segunda, terceira avaliação deste pensamento, tá? Porque vou te dar um exemplo. Você pode estar iniciando num negócio e ter um pensamento, ai, será que isso vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que eu sou boa o suficiente para fazer essa atividade que eu estou me propondo aqui? Então você pode achar que esses pensamentos são negativos, né? Mas será que isso não faz sentido você refletir melhor? Vou usar um exemplo assim de uma pessoa que, né, que está entrando nesse negócio e teve esse pensamento. Essa pessoa, ela pode estar entrando nessa nova atividade movida pelo ego, porque ela quer mostrar que ela é melhor do que o seu sócio, do que o seu irmão. Talvez ela quer provar alguma coisa para os seus pais, de que ela consegue, de que ela é boa o suficiente. Então, a motivação, né, dessa ação, dessa escolha, é totalmente voltada e feita pelo ego.
Então ela está distante da sua consciência, da sua essência superior. E talvez essas dúvidas, né, que a pessoa num primeiro momento julgou como negativa, pode ser uma inspiração dessa consciência superior para que a pessoa realmente reflita mais sobre esse assunto que está afastando da sua essência, né? Está aproximando do ego, que é uma pura ilusão, e afastando da sua essência. Então percebe que o que uma primeira vista era negativo pode ser que não seja? Ou então, não vamos usar o mesmo exemplo, né? A pessoa está entrando ali num negócio, num empreendimento, e ela tem aqueles pensamentos do tipo: quem você pensa que é para entrar num negócio, uma sociedade, enfim, como essa? E ela olhando mais profundamente, ela, né, ou anteriormente na sua vida, ela vai encontrar que desde a infância ela ouvia isso dos pais. Quem você pensa que é para querer este brinquedo? Quem você pensa que é para fazer esse curso? Ou para usar essa roupa? Né? Muitos de nós ouviu esse tipo de coisa e traz agora, ao longo da vida, essa crença. Então, a pessoa, quando identificou, né, que isso, essa voz, esse pensamento que inicialmente julgou como negativo, é fruto de uma crença. Então, isso se torna uma oportunidade para essa pessoa transformar este padrão de crença nela mesma. Então, percebe que nem tudo o que inicialmente nós julgamos como negativo é tão negativo assim. Muito pelo contrário, no meu ponto de vista, é positivo, porque é algo que nos impulsiona para sair de um padrão limitante, de um padrão que nos mantém num condicionamento que não é o da nossa escolha no momento atual, que não é bom, que não é próspero. Hoje, com a nossa consciência de hoje, né, a gente né, guardou como uma crença ao longo da vida, especialmente no período da infância, porque interpretou daquele jeito. Mas hoje a gente faz outras escolhas, não é mesmo? Então a gente quer mudar esse padrão. E então essa situação toda, esse primeiro pensamento inicial, foi uma oportunidade para essa pessoa mudar essa crença. E como que você, no seu dia a dia, vai poder fazer essa distinção? Não, esse pensamento é fruto do meu ego, fruto de crenças, não, isso é uma inspiração da minha consciência. Como? Se conhecendo. Então, né, a gente fala e volta para o mesmo ponto, que é o do autoconhecimento. Então, com o tempo, né, você entendendo o que é melhor sobre o ego, sobre a consciência, sobre a mente, sobre como você funciona aí no seu dia a dia, então você vai conseguindo separar, sim, com mais facilidade, tá? E agora eu quero trazer para você, então, como eu prometi, uma sugestão de como você pode lidar com aqueles pensamentos que você não identificou como crença, como ego ou como inspiração, tá? Para aqueles pensamentos ali do dia a dia. E o que são esses pensamentos, né? A mente, como é uma das suas funções, ficar ali produzindo pensamento incessantemente e incansavelmente, que tipo de conteúdo é esse desses pensamentos? É o conteúdo que a gente vai armazenando ao longo da nossa vida, né? O que a gente ouve, as crenças, os padrões, aquilo que está ali no nosso dia a dia. E também as informações do coletivo, porque a gente é muito influenciado, né, por essa questão do coletivo. A pessoa que vê TV, né, então ela está toda hora assimilando ali a mesma informação. Então aquela linha de informação ali fica ali na mente, vindo como pensamentos de medo, de insegurança, e por aí vai, né? Ou então o tipo de pessoas que você convive, né? Aquele padrão de pessoas acabam também te influenciando e, consequentemente, é o conteúdo que vai ali para a nossa mente. Então, vamos supor que você está, né, no teu dia a dia com esses pensamentos
o que que eu estou te sugerindo aqui é algo que eu venho praticando. E então, como eu estou percebendo que está dando muito certo comigo, eu quis compartilhar contigo. Que é olha só, a mente, ela trabalha com imagens, né? Então, se eu te disser aqui, eu tenho um cachorrinho branco e ele tem umas bolinhas pretas, automaticamente a tua mente já criou essa imagem do cachorrinho branco, né? E a mente, ela é muito subjetiva, né? Tem algumas linhas de estudo que diz que o corpo se transforma na mente. Enfim, a gente não tem uma imagem assim como tem do cérebro, né? A gente tem uma imagem do cérebro, mesmo nunca tendo visto um cérebro, nos dizem que é daquele jeito e a gente acredita nisso, né? Então, baseado nisso, eu entendi que é importante a gente ter, sim, essa representação, né, de uma imagem da mente. E isso é apenas para nós no nosso dia a dia, não importa que não é assim, entende? Então, eu criei dessa forma e você pode criar da forma que fizer mais sentido aí, tá? Que é o seguinte... Então, para mim, eu comecei a imaginar que a minha mente ela é um campo que está aqui à minha volta. E cada pensamento que ela me envia é como se fosse um balãozinho que se forma aqui ao meu redor com aquela informação. Então, quando eu identifico um pensamento que eu não quero, tá? Não quero, não importa se é negativo, não importa o que seja, eu não quero esse pensamento mais para mim, para minha realidade. Identifiquei o pensamento, é o primeiro passo. Por exemplo, Rosiane, você vai fazer um vídeo para falar deste assunto, o que as pessoas vão falar de você? Vão te chamar de louca? Imagina que você pode inventar um formato, uma imagem, né, para a mente, como isso? Entendeu? Então já é um pensamento ali da mente. Ó, identifiquei esse medo de ser julgada pelas pessoas, né, que vão estar aqui vendo o vídeo. Não quero esse pensamento. Então, esse pensamento é um balãozinho que está aqui. Eu simplesmente furo o meu balãozinho e ele sobe para o universo, sai, né, desaparece. Ou eu posso fazer com o balãozinho o que eu quiser, né? Eu posso pegar o balãozinho, olhar fixamente para o balãozinho e dizer, olha, quem manda aqui agora sou eu, tá? Se eu coloquei esse tipo de informação aqui, né, neste meu campo, que é a minha mente, ok, mas a partir de agora vai ser diferente, então desiste de mim. Sabe, é até uma conversa assim dura com essa mente, com esses pensamentos que estão sendo enviados pela mente, e a gente vai mostrando para a mente o que a gente quer de agora em diante. Então, assim, ó, isso é apenas um exemplo, mas faz aí do teu jeitinho. Esse jeitinho é o jeitinho que vai funcionar contigo. E aí você usa a tua criatividade para isso, né? Então, eu imaginei que a minha mente ela está aqui à minha volta, é um campo. Você pode imaginar a tua mente com uma outra imagem física, uma cópia tua, por exemplo, ou a imagem de um objeto. E você pode imaginar como você vai lidar com aquele pensamento ao identificar de uma outra forma, né? Transformando ele numa pequena bolinha e jogando longe, né? É uma opção. Ou então colocando dentro de uma esfera que você transforma em luz e vai para o universo. Enfim, eu tenho certeza que a tua mente super criativa que você tem aí é capaz de imaginar, né, formas fantásticas de lidar com essa imagem que você pode criar da sua mente. Então, dessa forma, para mim, foi bem mais fácil, né? Então, porque se torna uma forma objetiva, visual. Então, você pode dar uma cor, dar um formato, e por aí vai. Você vai criando e vai lidando mais vai lidando melhor com os seus pensamentos. Porque assim, olha só, você vai entrando numa prática de cada vez conseguir mais estar ali consciente, presente, identificando o que a mente está pensando, né? Porque aí se torna até mais didático e divertido cá para nós, né? Porque nós vamos entrando no comando dos pensamentos da mente, assumindo o nosso território. E assim a gente vai aos poucos programando essa mente com o que a gente quer pensar a partir de agora, com o que a gente quer sentir e, consequentemente,
viver as nossas experiências. Então, olha só. Se esse vídeo te trouxe alguma contribuição, eu quero te pedir para te curtir e para te especialmente ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo com elas, tá bem? Então, me escreve nos comentários se você conseguiu, né, aprender, trazer alguma coisa para o seu dia a dia. E continua me seguindo aqui, me acompanhando, que eu sempre penso em você na hora em que eu faço o vídeo aqui, tá bem? Grande beijo, até mais!